Fala pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre uma dúvida que me fizeram, uma pergunta que me fizeram aqui no canal. Eu estava respondendo algumas perguntas que vocês fazem, que geralmente deixam nos vídeos, e eu me deparei com essa pergunta, só que ela é muito complicada para poder responder toda escrita, né? Então eu falei, poxa, eu vou gravar um vídeo porque assim fica mais fácil o entendimento. Talvez seja dúvida de outras pessoas e eu achei ela também muito interessante. E a dúvida é a seguinte: foi o Antônio que escreveu, inclusive, muito obrigada, Antônio, pelo seu comentário, pela sua dúvida. Um grande abraço para você. E é o seguinte: ele falou o seguinte: Emily, vi em um vídeo que com 170 mil é suficiente para se aposentar no Tesouro IPCA, resgatando cerca de R$ 1.500 por mês, sem mexer no principal, ou seja, nos 170 mil inicialmente, né? Isso é possível? Como? Eu vou fazer uma simulação com vocês no próprio site do Tesouro Direto, porque eu acredito que dessa forma fica mais fácil, tem como a gente simular. De repente você quer saber, por exemplo, quanto que você teria caso deixasse uma quantidade por anos lá dentro do Tesouro Direto, ou ainda você pensa em se aposentar e você quer saber quanto que você resgataria ou quanto que você teria, né, realmente quando você quisesse se aposentar. Antes disso, eu queria deixar algumas observações aqui, que é o seguinte. Obviamente que essa questão do se aposentar vai depender de qual idade você pensa em se aposentar, né? Para algumas pessoas, algumas vão querer se aposentar aos 50, outras pessoas aos 60, ou tem aquelas pessoas também que nem mesmo pensam em se aposentar, que gostam, né, do seu trabalho e querem exercer o seu trabalho sempre. Então, vai depender essa questão da aposentadoria nesse sentido. Então, aqui, volto a dizer que é uma simulação e você deve adequar essa simulação à sua realidade. Como, por exemplo, com quantos anos você quer se aposentar, quantos anos você tem atualmente, ou ainda quanto de dinheiro que você tem para fazer o aporte inicial. Ou às vezes você não tem o aporte inicial, mas você quer fazer aportes mensalmente. No Tesouro Direto é possível tanto você colocar um aporte e deixar ele lá por anos, ou você pode colocar todos os meses, colocar um valor todos os meses e, consequentemente, construindo o seu patrimônio. Então, como eu disse, adeque essa simulação à sua realidade, beleza? Vem cá que eu vou mostrar para vocês o seguinte. Lá dentro do site a gente vai fazer a simulação. Quando você se depara com os títulos disponíveis no Tesouro Direto, você vai perceber que o Tesouro IPCA+, que foi o caso da pergunta aqui, eles são os títulos que mais têm opções. Então, você vai ter três opções atualmente, três opções do Tesouro IPCA e também mais três opções do Tesouro IPCA com juros semestrais. O que quer dizer isso? São, no caso, os títulos que você recebe os juros de forma semestral. Outra coisa que você vai perceber também é o fato desses títulos eles terem uma data de vencimento bem longa. Então você vai pegar, vai ter os títulos 2026, 2035, 2045, 2055. Então, veja que são datas longas. Isso quer dizer, Emily, então, que eu vou ter que ficar com o meu título até 2026? Eu sou obrigado a ficar com o meu título até 2035? Não, você pode resgatar a qualquer momento o valor que você colocou lá, o aporte que você fez, a qualquer momento. Existe, né, a data de vencimento do título, mas você não é obrigado a ficar com o título até a data do vencimento. Mas aqui, quando se trata dessa questão da aposentadoria, obviamente nós estamos lidando com o longo prazo. Então, a gente vai fazer a simulação aqui com o Tesouro IPCA 2045. Ou seja, o Tesouro IPCA mais 2045 é daqui 24 anos o vencimento dele, correto? Estamos em 2021, mais 24 anos, 2045. A taxa dele, a rentabilidade dele atualmente é o valor do IPCA, ou seja, da inflação,
mais a porcentagem de 4,23% ao ano. Então, essa é a rentabilidade anual desse título. Existem outros títulos que você pode também fazer a simulação, mas nesse caso aqui, para poder exemplificar, para ficar mais simples, eu vou utilizar esse título aqui. Quando você coloca esse valor, aqui dá o resultado de quanto que você teria na data de vencimento do título. Então, quanto que você resgataria na data do vencimento. O valor bruto que teria acumulado ao longo de todos esses anos, né, que não é pouco tempo, então seria R$ 935.984,32. Ou seja, esses 170 mil se transformaria nesse valor. Aí teria o imposto de renda e também a taxa da B3. E aí o valor líquido que ficaria para você seria de R$ 767.909,11. Se você retira os 170 mil que você colocou inicialmente, você vai ficar em caixa, você reservou esses 170 mil. Você tirou para você fazer o que você quiser. Às vezes você tirou para comprar alguma coisa para você, não sei. Só sei que ou você vai deixar lá direto no investimento, você vai adquirir um outro título público, ou não sei. Esses 170 mil você tirou desse valor, porque o que ele havia falado era isso. Daria para eu me aposentar e ainda retirando esse valor que eu aportei inicialmente, que eu coloquei inicialmente, você teria então em mãos R$ 597.909,11. Ok, com esse valor em mãos, você vai dividir esse valor pela sua expectativa de vida. Então, por exemplo, a sua expectativa de vida no sentido assim, se você quer, por exemplo, receber uma aposentadoria por 30 anos, vamos colocar aqui, seja isso. Então, você vai dividir esse valor por 30, por 12, e vai dar R$ 1.660 por mês. Então, ou seja, se uma pessoa está se aposentando com 60 anos e ela retira 1.660 até os 90 anos, até os 90 anos dela, ela consegue retirar todos os meses 1.660. Então, recapitulando o exemplo, porque eu não sei se ficou bem claro. Imagina uma pessoa que tenha, por exemplo, 40 anos hoje e daqui 24 anos ela vai ter 64, correto? E ela consegue ainda receber no mínimo R$ 1.660 durante 30 anos. Sem considerar, é claro, que você não aplicou novamente o valor, porque você foi lá, retirou da aplicação e não colocou em lugar nenhum. Você retirar todos os meses R$ 1.600, todos os meses esse valor, arredondando aqui. Você vai retirar todos os meses esse valor e sem contar aqui, se você pegar esse dinheiro e reaplicar ele durante mais esses 30 anos, você consegue fazer muito mais dinheiro, você consegue fazer muito mais patrimônio. Então, Antônio, respondendo à sua pergunta, talvez você clicou nesse vídeo para poder saber se é possível se aposentar ou ter um dinheiro, retirar um dinheiro do meu investimento para me aposentar, ou seja, a pergunta dele foi de R$ 1.500 por mês. A resposta é sim, você consegue fazer isso. E para poder fazer essa simulação mais bem feita, veja qual que é a sua idade, veja também qual que é o título e faça essa simulação de quanto que você vai colocar ou que você vai aportar. Talvez você também seja o tipo de pessoa que está falando o seguinte, mas Emily, olha, esses 1.600 é muito pouco para eu pagar as minhas despesas quando eu estiver aposentado sem trabalhar. Então, nesse caso, você tem duas opções. Ou você colocar um aporte maior para depois você retirar mais dinheiro para você, ou a segunda, que eu acredito que é a opção mais fácil que você tem e que eu sempre falo aqui, a importância de você começar o quanto antes. Você começar o mais cedo possível, ou seja, você colocando aportes mensais. Porque quando você faz isso, o seu patrimônio automaticamente vai crescendo. E vale mais você colocar
pouco por muito tempo e deixar por muito tempo, do que propriamente você colocar muito, mas deixar ali por alguns meses somente, entende? Porque aí o valor, os juros, vai ser muito pequeno. Quando você começa a olhar para o longo prazo, na verdade, você consegue entender como que os juros compostos trabalham e a diferença que eles fazem. Esse é o poder dos juros compostos, sabe? De você colocar 170 mil e se transformar em mais de 900 mil reais. Então, você tem duas opções caso esse valor não seja suficiente para pagar suas despesas, ou seja, muito pouco para você se aposentar. Ou você fazer um aporte inicial maior, ou você fazer aportes mensais e começar definitivamente a investir o quanto antes. E se você tem interesse em investir, em começar a investir de fato, conhecer esse universo, esse mercado financeiro, saber mais sobre o Tesouro Direto, sobre os títulos públicos, como que eles funcionam, eu faço um convite para você entrar no link que está aqui embaixo. É o link do canal do Telegram, Grupo Insights. Lá eu falo, eu dou dicas de finanças, de investimentos, e é bem bacana. Eu acredito que pode fazer com que você entenda um pouco mais sobre esse universo dos investimentos. E claro, se você tem alguma pergunta a fazer, deixa aqui também nos comentários, beleza? Um grande abraço e espero que você tenha gostado deste vídeo. Tchau, tchau!